Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma devocional aqui. E hoje, diferente do que eu costumo fazer, eu vou fazer junto com vocês, tá? Geralmente eu costumo meditar antes, eu costumo ler antes de trazer para cá, mas hoje eu quero fazer dessa forma diferente. Não sei por que deu esse desejo, né? Deu esse desejo de fazer junto com vocês. E vamos falar hoje sobre a queda do ser humano. Como eu já falei para vocês, do meu lado aqui, lado branco, Bíblia. Do lado preto, aqui é a nossa devocional de hoje, tá ok? Então vamos começar, né, sem muita enrolação. Gostaria de que vocês já pudessem deixar o like e se inscrever no canal. O like, a importância do like é para poder a gente divulgar a palavra de Deus para mais pessoas, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar, não vamos perder tempo. Vamos para a palavra de Deus e para a devocional, tá bom? Gênesis, do capítulo 3, versículo 1 ao 24, vai falar sobre a queda do ser humano, tá? Você já teve aquela sensação de que só uma vez não vai fazer mal? Rapaz, já estou me arrepiando. Foi exatamente assim que a serpente começou a semear a queda da humanidade. Um sussurro, uma dúvida, um desejo. O Éden era perfeito, mas bastou um passo fora da palavra para que tudo desmoronasse. Assim, não, desmoronasse, né? A história da queda não é só sobre Adão e Eva, é sobre nós. Todos os dias, diante de decisões pequenas, estamos diante de árvore com frutos proibidos. E cada escolha traz consequências. Meu Deus, eu não sei com vocês, mas Deus já está falando comigo. E aí a gente vai entrar no princípio da desobediência. Gente, se vocês quiserem ler, né, o capítulo 3 todo, vocês fazem uma pausa no vídeo, dá uma lida no versículo 1 até o versículo 24 e aí despausa o vídeo para a gente continuar, tá? Vamos lá. O princípio da desobediência, né? O princípio da desobediência. No capítulo 3 de Gênesis, o inimigo usa a astúcia para deturbar a ordem divina. Ele não nega Deus diretamente, apenas lança uma dúvida sutil. Quantas vezes, né, não lançam dúvidas assim, mais levezinha? Será? Será que vai fazer mal? Ah, famoso não tem nada a ver, né? Foi isso mesmo que Deus disse. Na verdade, é uma pergunta aqui, tá? Foi isso mesmo que Deus disse? Tipo, querendo atentar, né, a atenção da Eva, porque ele começa ali o diálogo com a Eva, né? Então, quando a Eva, né, mencionou que se comesse do fruto da árvore morreria, aí a serpente joga essa dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? Você não entendeu errado, não? Eu acho que a gente vê muito isso aí, né? Hoje em dia a gente vê muito isso. As pessoas pegando a palavra de Deus e trazendo para um modo mais gostoso de se ouvir, um modo mais agradável. Não que a palavra de Deus não seja agradável, não seja gostosa de se ouvir, mas tentam trazer de uma forma meio que para distorcer o que Deus está querendo realmente dizer, né? Então aí a serpente perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Essa é a estratégia até hoje. Ele questiona a verdade, inflama o ego e
promete ser como Deus. Eva olhou, desejou e comeu. E Adão, calado, seguiu. A nudez que antes era pureza, agora se torna vergonha. Porque a gente vai ver que no início de Gênesis, o homem e a mulher, eles andavam nus, entendeu? Tipo, cara, não tinha maldade, não existia maldade. O homem olhar para a mulher nua ou a mulher olhar para o homem nu, não existia maldade. E questionar a verdade inflama, né? Vamos lá. Antes era pureza, agora se torna vergonha. A comunhão é rompida, o ser humano se esconde de Deus. Quantas vezes, né, a gente não se deixa levar por pecados que acaba nos afastando de Deus e eu acho que é o contrário disso. A minha visão hoje é o contrário. Quanto mais eu errar, claro que não intencionalmente, não planejar o erro, a gente é pecador. Até a gente morrer, a gente vai ser pecador. Mas a gente tendo consciência do certo e do errado, a gente vai procurar fazer o certo. Se a gente sabendo que uma coisa é errada e a gente intencionalmente vai lá e faz, aí é complicado. É complicado. Agora, quando a gente, por exemplo, né, eu estou conversando com vocês aqui e sem querer sai um palavrão. Não foi intencional. Saiu. Entendeu? E aí eu me envergonho. Eu me envergonho e me afasto de Deus porque eu cometi tal coisa. Eu falo, meu Deus, acabei de pecar contra Deus, falei um palavrão, fiz algo que não agrada a Deus. Então, eu não vou na igreja não, eu não vou buscar Deus não, eu não vou orar não. Eu não vou orar não, eu tô com vergonha. Começa a bater esse sentimento de vergonha de você entrar na presença de Deus porque você pecou. E é o contrário disso, entendeu? Eu sou pai, né? Quem de vocês não é pai e o seu filho faz algo errado, o que vocês esperam do seu filho? Que ele esconda de vocês e que ele não procure a ajuda de vocês como pai? Ou vocês querem que eles procurem ajuda? Eu, como pai, se minha filha tiver em erro, tiver fazendo alguma coisa contrário ao que eu ensinei para ela, eu desejo que ela venha até mim. Pai, eu fiz isso. Pai, me ajuda. O que eu faço? Me perdoa. E é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente se afasta dele porque a gente errou. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está em busca da santificação. Mas a santificação por completo a gente vai ter na glória. A gente vai ter quando a gente receber um novo corpo, né? Quando formos transformados na glória. Enquanto estivermos aqui na terra, somos pecadores, vamos continuar pecando, porém, pecadores arrependidos, pecadores que não se conformam com o pecado. Ai, caramba, eu cometi esse erro. Joelho no chão, pede perdão a Deus, Senhor, eu fiz isso, confessa, Senhor, eu fiz isso. Não estou falando para vocês ir até uma igreja e confessar para pastor, para padre, para apóstolo, para bispo. Não, é para Deus. Meu Deus, pequei, cometi tal ato, me perdoa. E vigia para não fazer mais. Vigia para não fazer mais. Vamos ver onde a gente parou, né? O ser humano, né? Estamos aqui, não sei se vocês estão vendo a minha setinha. O ser humano se esconde de Deus toda vez que peca. Pecou, se esconde de Deus. E não é para se esconder, não é. O que o inimigo quer, o que ele mais quer é isso.
Eles querem pegar o nosso pecado, eles não, é eles, né? Porque é o demônio e seus anjos, é uma turminha aí da pesada que querem pegar o fato de a gente errar, o fato de a gente cometer um deslize e acusar e ficar no nosso ouvido, você não é merecedor, você fez tal coisa, você matou, você roubou, você fez isso ou você fez aquilo, você não merece. E Deus mostra pra gente totalmente o contrário disso. O ladrão ao lado de Jesus, que se arrependeu dos atos que ele tinha feito e reconheceu Jesus como Salvador, quando vira para Jesus e fala: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Ali ele estava com o coração verdadeiro quebrantado e arrependido de tudo que tinha feito. Jesus vira para ele. Jesus conhece o coração e sabe que o coração dele estava quebrantado, sabe que o arrependimento dele era genuíno, era verdadeiro, e fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Consequências profundas e profecia de redenção. A queda trouxe dor. Infelizmente, a queda trouxe dor, divisão, suor e morte. Mas também trouxe a primeira promessa do Redentor. Em Gênesis 3:15, e aí a gente vai aqui para o lado da Bíblia agora, e vamos lá no 15, vamos ver o que está falando no 15. Cadê o 15? Vamos mudar aqui para verde, né? A queda trouxe dor, divisão, suor e morte, mas também trouxe a primeira promessa do Redentor. Aí diz assim 3:15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e lhe ferirá o calcanhar. E você lhe ferirá o calcanhar, tá? Aí vamos continuar aqui, né? Em Gênesis 3:15, que acabamos de ler, né, Deus anuncia o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Mesmo na disciplina, Deus mostra a graça. Ele veste Adão e Eva com peles, sinal de um sacrifício. É o prenúncio do cordeiro que seria imolado por nós. Romanos 5:12. Vamos lá em Romanos 5:12. Eu vou deixar essa parte aberta e vou abrir outra aba para poder a gente pesquisar aqui Romanos 5. Gente, olha só, eu estou fazendo totalmente diferente. Geralmente eu deixo tudo preparado, mas hoje eu estou fazendo junto com vocês. Romanos 5:12, né? 5:12. Vamos marcar de verde aqui. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Tá. Romanos 5:12 nos lembra: por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, né? E 1 Coríntios, vamos abrir outra aba aqui. Vamos em 1 Coríntios, 15, capítulo 15, versículo 22. Versículo 22, vamos marcar aqui de verde, que vai dizer assim a palavra do Senhor: da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. E está dizendo aqui na nossa devocional aqui tá, ó, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, né? No caso, na tradução que eu estou usando, NVI,
ela tem o mesmo significado, mas na tradução voltarão a viver, né? A gente passa a ter uma nova vida quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente aceita o plano de salvação através de Jesus Cristo. Desafio prático para hoje é o que está escrito aqui, mas eu gosto de ir além, tá? Esquece o hoje, esquece o hoje. Bota diário, tem que ser algo diário para a nossa vida, tem que ser algo que a gente vá, né, praticar diariamente. 1. Reflita sobre quais frutos proibidos você tem desejado. Eu já sei os meus frutos. 2. Onde você tem dado ouvido à serpente em vez de obedecer a Deus. 3. Pare agora e se arrependa. Não fuja de Deus como Adão. Corra até ele. É o que eu falei, independente do erro, do pecado que você está cometendo, ou cometeu, ou vai cometer, porque é o que eu falei, a gente é pecador até quando Deus chamar, até quando Deus voltar, ou quando, né? Então, não se esconda de Deus, busque a Deus, porque é só através de Deus, é só através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que a nossa vida pode ser transformada, pode ser moldada. Lembra que a gente falou sobre isso na devocional anterior, falamos sobre alguma coisa, né? Ser moldado como o oleiro molda o vaso. É isso, gente. A gente busca a presença de Deus, a gente busca a Cristo, a gente aceita Cristo com todos os defeitos que a gente tem, com todos os pecados que a gente tem. E o trabalho de mudar não é a gente, não é, deixa eu mudar primeiro para depois eu buscar a Deus, para depois eu ir na igreja. Não, não. Vai como está, vá como está. E esse trabalho de mudança, de transformação, não é a gente não tem essa capacidade de mudar nós mesmos. Não temos. Quem muda é Deus que tem essa. Nossa, é Deus que faz todo esse mover através, né? É através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade ela vai trabalhar em nós, vai mudar o nosso modo de vida, vai mudar pensamento, vai mudar jeito de falar, vai mudar. Nossa, o que você acha que está errado, Deus vai mudar. Deus vai mudar. Não é você que vai mudar, não é eu que vou mudar. É Deus que vai nos mudar, vai nos moldar conforme o querer dele e a vontade dele. E vamos aqui para a chamada ao arrependimento e entrega a Cristo, né? Diz que você pode ter comido do fruto errado, pode estar sentindo vergonha, medo ou culpa, mas Deus está te chamando. Onde você está? Lá no verso 9 de Gênesis, lembra? Que ele pergunta, Adão e Eva se esconde aí, pergunta por eles, né? Onde eles estão. Ele te busca mesmo no teu esconderijo. Não é tarde para recomeçar. Aceite hoje Jesus como seu Salvador e ele é o segundo Adão que venceu a tentação e oferece vida eterna. Aí a gente pode conferir em Romanos. Vamos lá, vamos conferir, gente. Vamos conferir. Não vamos ficar só com a devocional, vamos com a palavra de Deus também. Romanos. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 17 ao 19. 17 ao 19. Vamos marcar de verde para a gente não se perder.
Eu gosto de fazer isso para não se perder. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 5, 17 e 19. Se pela transgressão de um só, né? No caso aí está falando de Adão. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem. Aí está falando de Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Por quê? Como por meio da desobediência de um só homem, muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, né? Muitos serão justificados, muitos serão feitos filhos de Deus, né? Nossa, cara, que devocional é essa? Que devocional é essa? Deus é maravilhoso, Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora chega aquele momento em que a gente vai levar o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, tá? Esvazie a mente. Vamos esvaziar nossa mente, vamos esquecer tudo que está ao nosso redor e vamos ler de coração quebrantado a seguinte oração. Vamos falar assim com Deus, fazendo dessa oração a nossa oração. Senhor Deus, reconheço que muitas vezes, como Adão e Eva, dei ouvidos às mentiras do inimigo. Me escondi, tentei cobrir meus erros, mas sei que só o teu perdão pode restaurar. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo e hoje recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quebra toda a vergonha e me veste com tua graça. Quero voltar a andar contigo no jardim. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, como o Senhor tem falado, Pai, ao meu coração, através das devocionais, espero que tenha falado ao coração dos meus irmãos e irmãs que também têm me acompanhado nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Gente, não é pra gente se esconder. Não é pra gente se esconder. Não é pra gente se achegar, é pra gente buscar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais ele fará. Deus diz também na sua palavra que é para a gente ir como a gente está, e a gente vai buscar aqui, vamos buscar referência. Vinde como estais. Vamos buscar na palavra de Deus, tá? Para a gente saber aonde realmente, né, encontrar na Bíblia. Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Em Apocalipse 22, 17, vai dizer que o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, de graça da água da vida. Gente, eu espero que essa devocional de hoje, né, toque ao seu coração, assim como tocou no meu. Eu não, assim, Deus está no controle de tudo. A única coisa que eu sei e posso afirmar isso, Deus está no controle de tudo. Não cai uma folha da árvore, não cai um fio de cabelo
Se não tiver a permissão de Deus, se Deus não está no controle, Deus está no controle de tudo. Se caiu o fio de cabelo aqui é porque Deus permitiu, Deus está no controle. Deus está no controle. Então, nós como muito pequeninos perto de Deus, nós temos que reconhecer a nossa dependência do Senhor e saber que sozinho nessa luta a gente não consegue. Não consegue. Não, eu consigo. Eu sou o cara. Não consegue. Não consegue. E é bom a gente, sabe, perceber isso antes que venha a dor, porque é tão triste você deixar para reconhecer Deus, deixar para buscar Deus só no momento em que a dor chegar. É muito triste. É uma pessoa que não reconhece a Deus a vida toda, não busca Deus durante a sua vida toda. E aí no leito de dor, no leito de morte, é o momento que ele vai reconhecer a Deus, assim como foi o ladrão na cruz. Bom, pessoal, eu não sei o que aconteceu, mas a minha câmera desligou. Então, como eu estava dizendo, assim como foi o ladrão na cruz, né? No último momento, naquele momento de dor, de sofrimento, que ele foi reconhecer, porque ele teve oportunidade. Antes daquele momento ali, ele teve oportunidade. Ele poderia não estar naquele momento, ele poderia não estar na cruz, naquele dia, porque ele teve oportunidades. Ele ouvia falar sobre Jesus, mas ele deixou para reconhecer no último momento, no momento de dor. E é isso, pessoal. Espero que, assim, as minhas palavras, né, são só minhas palavras, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus e é nela que a gente tem que se apegar, é nela que a gente tem que buscar. Ah, eu ouvi o Marcos falar, show de bola. Busca. Pega Gênesis, agora pega todos todo o livro que a gente meditou nessa devocional agora e vai fazer uma reflexão você e Deus, sozinha, você e Deus. Eu não sei porque que eu falei sozinha, não faço ideia, não tenho ideia. Eu podia falar você e Deus, não sei porque que eu falei sozinho, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle. Então, pega agora, anota todos os versículos que a gente leu, vai para o seu cantinho de oração, vai para o seu cantinho silencioso e começa a meditar na palavra de Deus, começa a meditar e pede a Deus para que você esteja sensível a ouvir a voz dele. E ele vai falar com você. Acredito que muito mais do que já falou, porque Deus falou. Deus falou aqui através dessa devocional. E ele pode ainda falar muito mais. Se continuarmos buscando, se continuarmos meditando na palavra de Deus, ele vai falando muito mais. A palavra de Deus ela se renova toda manhã. A gente pode ler esse mesmo versículo amanhã, esse mesmo livro amanhã, e a gente vai ter uma outra visão, entendeu? A gente vai ouvir Deus falar de forma diferente. Eu estou falando mas não se trata de eu, não se trata de você, é Deus. É Deus, tá? Então, desejo a todos, deixa eu ver, hoje é terça-feira, né? Desejo a todos, estamos no início da semana ainda, então desejo a todos uma ótima terça-feira, uma ótima semana, que Deus possa abençoar a sua vida, dê entendimento, né? E sabedoria, uma das coisas que melhor coisa que a gente pode pedir a Deus, sabedoria. Não uma sabedoria para saber de tudo, mas uma sabedoria
para conhecer e entender a palavra dele, o que ele quer para a gente. Como que Deus se alegra quando a gente pede algo do reino, algo que vem dele, e não coisas terrenas, não coisas para satisfazer a nossa carne. Eu não estou dizendo que a gente não pode pedir. A gente pode pedir a Deus, poxa, Senhor, eu estou precisando de um fogão, o Senhor pode me dar um fogão? E ele pode fazer isso, ele pode criar situações. Até uns dias atrás, eu não tinha aquela geladeira. Até algumas semanas, eu acho semanas, eu fiquei 4 meses, ou quase 5 meses, sem geladeira. E orando, pedindo a Deus, né? Mas sem desanimar. Até o dia que Deus me abençoou com a geladeira. E chegaram a me perguntar, quanto foi? Custou nada. Não custou nada. Deus me abençoou através da igreja onde eu congrego. Deus me abençoou com essa geladeira. Deus me abençoa. E daqui a pouco Deus vai me abençoar com um fogão também. É por isso que eu estou falando, não tem problema da gente pedir as coisas para Deus. Só que Ele vai se alegrar muito mais se você pedir. Senhor, me dê vontade de ler a sua palavra. Senhor, desperta em mim interesse em ler a sua palavra diariamente. Senhor, desperta em mim o desejo de orar 10 vezes por dia, falar com o Senhor. Senhor, desperta em mim sabedoria para entender a sua palavra. Isso vai alegrar muito mais o coração de Deus, pode ter certeza. Bom, gente, agradeço mais uma vez, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. E não esqueça de deixar aquele like aí para abençoar mais vida com as devocionais, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima devocional. Tchau!